Você quer ser feliz. Eu sei. Todo mundo quer. É a única coisa que todo mundo quer, na verdade. O executivo que dorme 4 horas por noite, convencido de que está construindo algo. A mãe que esqueceu o próprio nome em algum momento entre a primeira troca de fralda e o terceiro ano sem dormir direito. O adolescente que troca de identidade a cada 6 meses, como quem experimenta roupas num provador sem espelho. O monge que renuncia ao mundo, esperando encontrar no vazio uma plenitude que o mundo não ofereceu. O milionário que compra o 4º apartamento, esperando que esse finalmente resolva alguma coisa. O sem-teto que sobrevive ao dia, esperando que amanhã seja diferente. Todos querem a mesma coisa. E é exatamente por isso que nenhum de vocês vai ter. Não estou aqui para te motivar. Não tem o pior antes do melhor. Não tem a noite mais escura antes do amanhecer. Não tem nenhuma dessas metáforas baratas que a indústria da esperança aprendeu a vender com a eficiência de um produto farmacêutico. Esse canal não vende esperança, porque esperança, no sentido em que te venderam, é uma mentira bem embalada. E você já desconfia disso. É exatamente por isso que você está aqui, e não assistindo a mais um vídeo sobre os 5 hábitos das pessoas de sucesso. O que eu vou fazer agora é outra coisa. Vou colocar nome nessa sensação que te acompanha há tempo suficiente para você parar de fingir que ela não existe. Aquela sensação específica que aparece logo depois de conseguir o que você tanto queria. Aquela que surge nas manhãs de domingo, quando não tem nada urgente para fazer. Aquela que você tenta abafar com mais planejamento, mais desejo, mais velocidade, mais conteúdo, mais qualquer coisa que faça barulho suficiente para cobrir o silêncio. Schopenhauer chamava essa sensação de a verdade da existência. Não uma verdade poética, mas uma verdade estrutural, como a gravidade, como a entropia. Algo que não muda porque você decide não gostar dela. Vamos começar. A primeira coisa que precisa ser destruída é a ideia de que felicidade é um estado que se conquista. Existe uma pergunta que parece simples e desestrutura tudo quando você para respondê-la de verdade, sem a resposta pronta que te ensinaram a dar. O que é a felicidade? Não é definição de dicionário. Não o que o coach postou ontem com uma foto em frente ao pôr do sol. Não o que sua mãe queria dizer quando dizia que queria que você fosse feliz. O que é, de fato, a experiência concreta, física, neurológica, que você chama de felicidade quando diz que quer ser feliz. Pense em um momento em que você disse que era feliz, realmente feliz. Não um momento que você escolheria para mostrar numa retrospectiva. Não a narrativa que você construiu depois olhando para trás. A experiência bruta, o que seu corpo estava sentindo, o que sua mente estava fazendo. Se você for honesto, e essa é a única condição aqui, a única coisa que eu peço, o que você vai encontrar não é uma presença, é uma ausência. A fome cessou e você chamou isso de prazer em comer. A solidão passou e você chamou isso de amor. A dívida foi paga e você chamou isso de alívio. A dor de dente sumiu e você chamou isso de bem-estar. A ansiedade antes da apresentação se foi e você chamou isso de confiança. O medo de não ser amado foi acalmado e você chamou isso de felicidade no relacionamento. Em todos esses casos, o que aconteceu foi o mesmo. Algo doía. E algo parou de doer.
e você chamou esse intervalo de felicidade. Você não ficou feliz, você parou de sofrer por um momento. Schopenhauer entendeu isso no século XIX e passou o resto da vida sendo ignorado por um mundo que preferia Hegel e suas promessas de progresso histórico inevitável. Porque o que o Schopenhauer dizia não confortava. Ele dizia o seguinte: o prazer não é uma experiência positiva. Ele é, por natureza, negativo. É a ausência de dor. É o espaço entre uma dor e outra. É o silêncio entre dois ruídos, não uma música própria. Pense na fome com cuidado. Você não sente prazer em comer no sentido de que comer adiciona algo bom ao seu estado neutro. O que acontece é que a fome dói e comer alivia essa dor. Quando a dor passa, o prazer que você experimenta é precisamente a cessação da dor, não algo além dela. E se você continua comendo além do ponto de saciedade, o próprio ato que antes aliviava começa a produzir desconforto. O prazer não apenas cessa, ele se inverte. Pense no desejo de ser reconhecido. Você quer aprovação, quer que o seu trabalho seja visto. Quer que as pessoas entendam o que você faz e digam que é bom. Enquanto isso não acontece, falta. A falta é uma forma de dor. Quando o reconhecimento vem, o elogio, a promoção, o comentário positivo, os likes, há um alívio. Breve, muito breve. E depois? Depois o reconhecimento que você recebeu se torna um novo chão. E o que estava antes do nível do chão, agora é o que você precisa superar para sentir novamente aquele alívio. O chão nunca para de subir. É por isso que artistas famosos sofrem de modos que artistas desconhecidos não conseguem entender. É por isso que executivos bem-sucedidos têm crises que pessoas com menos sucesso acham um luxo absurdo. O problema não é a ingratidão. O problema é a estrutura. O alívio é sempre proporcional à tensão anterior, e a tensão nunca para de crescer. Existe uma imagem que Schopenhauer usa e que é devastadora na sua precisão. A vida humana oscila como um pêndulo entre a dor do desejo não satisfeito e o vazio do tédio depois de satisfeito. Não há ponto de equilíbrio estável no meio. O pêndulo não para. Ele só muda de direção. E a indústria inteira da felicidade, os livros, os podcasts, os retiros, os aplicativos de meditação, os cursos de propósito de vida, os coaches de alta performance, essa indústria existe para fazer você acreditar que o pêndulo pode parar. Que existe uma técnica, um insight, uma prática, um nível de consciência em que você finalmente chega e o pêndulo descansa. Mas ele não descansa. Você pode mudar o que está no extremo do pêndulo. Pode sofrer por coisas mais refinadas, mais sofisticadas, mais espiritualmente apresentáveis. Pode trocar a ansiedade pelo dinheiro, pela ansiedade pelo sentido. Pode trocar o medo de ser pobre pelo medo de não estar vivendo plenamente. A embalagem muda, o mecanismo não. E aqui está o detalhe que complica tudo. Saber isso não resolve. Entender o mecanismo não desliga o mecanismo. Você pode ler Schopenhauer inteiro, concordar com cada linha, e ainda assim sentir a pontada da falta quando o telefone não toca. Ainda assim querer que aquela pessoa específica te veja de um jeito específico. Ainda assim acordar numa manhã sem urgência e sentir que algo está errado, embora nada esteja objetivamente errado. O conhecimento do mecanismo não te liberta do mecanismo. Isso é importante entender antes de continuar. Schopenhauer não é uma terapia, não é um método, é um diagnóstico. E diagnósticos não curam,
Eles apenas tornam desonesto fingir que você não sabia. Agora precisamos ir mais fundo. Precisamos falar sobre a coisa que move tudo isso, a raiz do mecanismo. O que Schopenhauer chamou de vontade. E aqui começa o verdadeiro desconforto. Porque o que ele chamou de vontade não tem nada a ver com o que você chama de força de vontade, determinação, ou aquele tipo de frase motivacional sobre querer muito e conseguir. São coisas completamente diferentes, quase opostas. A vontade de Schopenhauer é o impulso cego, irracional, insaciável e eterno que constitui a base de toda a realidade. Não apenas a realidade humana, toda a realidade. Pense nisso com cuidado. Uma planta empurrando raízes pelo concreto não tem intenção. Não fez um plano, não acredita em crescimento pessoal. Ela simplesmente empurra. Há nela um impulso em direção à expansão, à nutrição, à sobrevivência que não passa por nenhum processo de decisão. Ela não escolhe crescer. Ela cresce porque é feita de algo que cresce. Um animal perseguindo uma presa não faz análise de custo-benefício, não considera alternativas, não pesa os riscos. Há nele um impulso que age antes de qualquer coisa que pudesse ser chamada de pensamento. O corpo age, e o que chamamos de mente, se é que podemos chamar assim, vem atrás tentando dar sentido ao que já aconteceu. A corrente oceânica não escolhe direção. A lua não decide orbitar. A célula não delibera sobre se vai se dividir. E você que se acha o ser mais sofisticado da natureza, o único capaz de refletir sobre si mesmo, de planejar o futuro, de fazer escolhas conscientes e construir uma narrativa coerente sobre quem é, você também é movido por esse mesmo impulso, por algo que não escolheu e não controla, por algo que existia antes de você ter um nome e continuará depois que você morrer. Você não escolheu querer, você simplesmente quer, sempre, sem parar, sem poder fazer diferente. O impulso que te faz querer comida quando está com fome, sexo quando está excitado, companhia quando está só, reconhecimento quando fez algo que acha bom, segurança quando está com medo, novidade quando está entediado. Esse impulso não é você fazendo escolhas. É a vontade usando você como um instrumento para se expressar. E a vontade não tem destino, não tem objetivo, não quer chegar a lugar nenhum. Ela quer apenas continuar. Mais existência, mais desejo, mais luta, mais reprodução de si mesma. Ela não é cruel, não é benevolente, não tem caráter nenhum. Ela simplesmente é e quer continuar sendo, através de você, através de todos, através de tudo. A imagem que Schopenhauer construiu é essa. Imagine um cavalo que corre, que sente o esforço dos músculos, o vento, talvez algo que se assemelhe ao prazer do movimento. Um cavalo que, se pudesse pensar sobre si mesmo, poderia acreditar que está escolhendo o caminho, que suas pernas vão para onde ele decide ir. Mas há um cavaleiro. O cavaleiro está com os olhos vendados. Não tem mapa, não tem destino. Não sabe para onde vai. Ele apenas pressiona os flancos do cavalo com os calcanhares, continuamente, sem descanso, sem propósito além do movimento por si mesmo. Você é o cavalo. A vontade é o cavaleiro cego. E todo o seu projeto de vida, tudo o que você chama de ambição, de crescimento, de realização, de propósito, de deixar um legado, de se tornar uma versão melhor de si mesmo, é o cavalo tentando convencer o cavaleiro de que o caminho tem uma paisagem bonita. O cavaleiro não tem olhos. O cavaleiro não se importa com a paisagem. O cavaleiro só quer que você continue correndo.
Isso não é pessimismo. Pessimismo é uma posição emocional, um jeito de se sentir em relação à realidade. O que estou descrevendo é uma hipótese filosófica sobre a estrutura da realidade que Schopenhauer passou a vida inteira argumentando e que, quando você começa a observar sua própria experiência com honestidade, começa a parecer menos uma hipótese e mais uma descrição. Observe o padrão na sua própria vida, não a versão editada que você contaria numa entrevista de emprego ou num primeiro encontro, e sim os fatos brutos. Por que você trocou de emprego quando trocou? Se for honesto, foi porque realmente tinha chegado a hora de crescer, ou porque o tédio com o que havia se tornou insuportável e qualquer coisa nova parecia a possibilidade de alívio. Por que você terminou o relacionamento que terminou? Ou por que aquele relacionamento terminou? Foi maturidade genuína? Ou foi a vontade buscando nova atenção, porque a atenção antiga havia se acomodado demais? Por que você quer o que quer agora? O projeto, o corpo, a casa, o reconhecimento específico que está buscando? Você escolheu querer essas coisas deliberadamente? Ou elas simplesmente apareceram como desejos e você construiu depois uma justificativa racional para persegui-los? A vontade não pede permissão. Ela não faz audiência pública. Ela instala o desejo e você acorda pela manhã com ele já instalado e passa o dia inteiro achando que é você quem escolheu querer. Há uma crueldade específica nessa estrutura que merece ser nomeada com cuidado. A vontade é mais intensa antes da realização do que depois. O desejo arde. A conquista é morna. A saudade esquenta de novo. Esse é o ciclo completo. Você já notou que a expectativa de uma viagem às vezes é tão boa quanto a viagem em si, e frequentemente melhor? Que o período de conquista de um relacionamento novo tem uma intensidade que o relacionamento consolidado raramente mantém? Que o primeiro salário parece mais significativo que o 10º, mesmo que o 10º seja maior? Que a primeira conquista numa área nova tem um peso que as subsequentes não têm, por mais importantes que sejam objetivamente? Isso acontece porque o desejo, a tensão em direção ao que falta, é o estado que a vontade criou para ser habitado. A satisfação é a aberração, o breve desvio antes de o sistema retornar a seu estado padrão. Você não foi construído para ser satisfeito. Você foi construído para querer. A satisfação é o bug, não o objetivo. O objetivo é o desejo contínuo que mantém o sistema em movimento. E a vontade não tem moralidade. Isso precisa ser dito claramente, porque é onde a maioria das pessoas para de ouvir. A vontade não premia os esforçados, não castiga os preguiçosos, não faz justiça, não conhece meritocracia, não leu seu plano de vida, não se comove com sua dedicação, não reconhece seu sacrifício, não se importa com o fato de que você fez tudo certo e ainda assim perdeu. Não se importa com o fato de que aquela pessoa não fez nada de especial e ainda assim tem o que você quer. O universo não é injusto, ele é indiferente. Há uma diferença enorme entre os dois, e confundir um com o outro é a fonte de um sofrimento específico e desnecessário. A revolta contra uma injustiça que não existe, porque o juiz que você imaginava nunca esteve lá. Você já viu pessoas que fizeram absolutamente tudo certo, se cuidaram, foram honestas, trabalharam, amaram com inteireza e sofreram de modos que parecem completamente desproporcionais ao que fizeram. E viu o oposto? O mundo está cheio dos dois. A vontade não explica a distribuição porque não há distribuição. Há apenas um impulso cego se expressando através de cada forma existente, sem preferências, sem critérios, sem compaixão e sem crueldade. Apenas movimento, apenas vontade, apenas o cavaleiro cego pressionando.
Agora chegamos ao ponto que a cultura contemporânea mais trabalha para esconder. O ponto que a indústria do entretenimento, a economia da atenção e a cultura do hustle foram construídas especificamente para tornar invisível. O tédio. Não o tédio no sentido casual, aquele que você sente quando o filme está lento ou a reunião não tem fim. Estou falando do tédio existencial, do tédio estrutural, daquele que aparece quando a vontade fica sem objeto por tempo suficiente para que você perceba que está vazia. Schopenhauer identificou o tédio como o segundo polo do sofrimento humano. O primeiro é a dor do desejo não satisfeito, a falta, a tensão, a privação. O segundo é o tédio que vem depois que o desejo é satisfeito e nenhum novo desejo aparece imediatamente para ocupar o lugar. E o tédio é pior, ou pelo menos é mais assustador, porque a dor do desejo tem um objeto. Você sabe do que está sofrendo. Você pode apontar: quero isso e não tenho. O tédio não tem objeto. É um sofrimento sem forma, sem causa identificável, sem solução óbvia. É o sofrimento puro da existência sem direção. O tédio é a vontade olhando para você e dizendo: então, o que é agora? E a resposta honesta, a única resposta honesta é: não sei. Não há nada. Não há um agora que faça sentido sem o desejo que o precedia. Pense nas férias que você esperou por meses. Você planejou, economizou, antecipou. O desejo construiu uma tensão real. E quando finalmente chegou o primeiro dia, alívio genuíno, relaxamento real, prazer concreto em não ter obrigações. Isso é real, não estou negando. Mas no terceiro dia, ou no quinto, ou às vezes já no segundo, algo começa a acontecer. Você pega o celular com mais frequência, checa os e-mails de trabalho sem precisar, começa a planejar a próxima viagem, fica com preguiça de não ter preguiça de nada, sente uma inquietação baixa, difusa, sem nome claro, que vai crescendo lentamente no fundo do prazer, até que o prazer começa a aparecer, a embalagem e a inquietação o conteúdo real. Isso não é fraqueza, não é incapacidade de relaxar, não é um problema que terapia vai resolver. É a vontade pedindo um objeto, qualquer objeto, porque sem objeto, sem tensão, em direção a algo, o sistema não sabe o que fazer consigo mesmo. Tédio profundo é o estado em que você percebe, sem metáfora, que é um motor que precisa de combustível e o combustível acabou. Que sem desejo, sem objetivo, sem problema para resolver, sem pessoa para conquistar, sem posição para alcançar, você não tem uma identidade estável. Você é a soma dos seus desejos, e sem desejos, você não sabe quem é. Schopenhauer escreve sobre isso com uma frieza que incomoda. Os homens são perseguidos alternadamente pelo desejo e pelo tédio, e o tédio representa para eles um mal direto, quase tão grande quanto o do desejo. A vida humana oscila entre eles como um pêndulo, e quando não está sofrendo com um, está sofrendo com o outro. A maioria das pessoas resolve isso da única maneira que o sistema permite, instantaneamente substituindo um desejo por outro, um objetivo por outro, uma fonte de tensão por outra, de modo que nunca há espaço suficiente entre uma e outra para que o tédio genuíno possa se instalar. E há uma indústria inteira construída especificamente para ajudar nessa substituição. Porque um ser humano no tédio genuíno, no silêncio real, sem estímulo, sem urgência, sem distração, começa a fazer perguntas. Perguntas de verdade. Não as perguntas que o mercado editorial de autoajuda vende como transformadoras. Qual é o seu propósito? O que te daria energia? Mas perguntas mais cruas e mais incômodas. Por que estou aqui? Não no sentido místico, no sentido literal. Por que estou fazendo o que estou fazendo, querendo o que estou querendo, sendo quem estou sendo? Escolhi isso ou apenas cheguei aqui carregado pela corrente? E se tivesse escolhido diferente, teria importado? Essas perguntas não têm respostas reconfortantes. E por isso a economia da atenção trabalha com uma eficiência extraordinária para garantir que você nunca fique no silêncio tempo suficiente para fazê-las. O celular notifica, a série tem mais um episódio, o algoritmo aprendeu exatamente qual próximo episódio você vai assistir mesmo sem querer. O feed não tem fim, foi projetado para não ter fim, porque o fim seria o momento em que você fecha o aplicativo e fica sozinho com o silêncio.
O jogo tem sempre mais uma fase. O trabalho invade o fim de semana. O podcast preenche a caminhada. A música preenche o banho. O audiobook preenche o trânsito. Não há um momento vazio. E a ausência de momentos vazios não é um acidente de design. É o produto. Você é o produto. Sua atenção sequestrada, seu tédio gerenciado, sua inquietação transformada em engajamento. Isso é o que está sendo vendido. Schopenhauer não previu o iPhone, mas descreveu com precisão cirúrgica a vulnerabilidade que o iPhone explora, a intolerância humana ao vazio, o medo instintivo do silêncio, a fuga imediata de qualquer estado que não tenha um objeto claro para a vontade se agarrar. Há ainda outra dimensão do tédio que precisa ser mencionada, e é talvez a mais cruel. O tédio com as coisas que você amava. Não é incomum, é a regra. O trabalho que te apaixonava e agora é só trabalho. O relacionamento que era intenso e agora é costume. A cidade que parecia cheia de possibilidades e agora é apenas o lugar onde você mora. O hobby que te ocupava as horas e que agora você mal consegue fazer por mais de 20 minutos antes de checar o telefone. A vontade não faz exceções para o que você mais gosta. Ela usa tudo e depois segue em frente. O amor genuíno que você sentiu era real, e a habituação que veio depois também é real. Os dois existem. A vontade não escolhe um ou o outro. Ela absorve tudo, se habitua a tudo, e depois olha para o horizonte em busca do que ainda não tem. E então as pessoas trocam, de emprego antes de dar ao atual uma chance real, de parceiro antes de entender o que o tédio com o parceiro anterior realmente significava, de cidade antes de ter esgotado o que a cidade anterior tinha, de religião, de dieta, de estilo de vida, de partido político, de identidade. Chamamos isso de crescimento. Schopenhauer chamaria de desespero disfarçado de movimento. Às vezes é crescimento, às vezes é desespero. A diferença é difícil de ver por dentro. Por fora, o comportamento é idêntico. Chegamos ao ponto em que, num canal diferente, viria a solução, o método, os 3 passos, a técnica ancestral redescoberta pela neurociência moderna, o jeito de hackear o sistema e finalmente chegar à paz interior que você merece. Mas não há solução. Digo isso sem prazer. Não estou aqui para machucar. Estou aqui porque a alternativa, fingir que há uma saída quando não há, é uma crueldade maior do que a honestidade que dói. A condição humana não tem solução porque não é um problema, é uma condição. Problemas têm soluções, condições têm que ser habitadas. E há uma diferença fundamental entre tentar resolver aquilo que não tem solução, o que gera um sofrimento adicional, o sofrimento da luta contra o inevitável, e aceitar a condição com os olhos abertos e perguntar o que é possível dentro dela. O que Schopenhauer encontrou não são saídas, são brechas, momentos em que a pressão da vontade diminui o suficiente para que algo diferente seja possível. Momentos em que o cavaleiro cego perde o ritmo por um instante e o cavalo pode existir sem ser pressionado. São 2, apenas 2. A primeira é a arte, mas não da maneira que você provavelmente está pensando. Não estou falando de fazer arte como terapia. Não estou falando de criatividade como forma de autoexpressão. Não estou falando daquele tipo de conselho que aparece em artigos sobre bem-estar. Encontre sua forma de expressão criativa e descubra quem você é. Isso é a vontade com roupa de artista. Continua sendo desejo, busca, tensão em direção a um objetivo. Só que o objetivo agora tem uma estética mais sofisticada. O que Schopenhauer descreve é diferente. É a contemplação estética, no sentido mais rigoroso e mais estranho do termo. É o momento em que você para de ser alguém que observa e se torna apenas o ato de observar. Schopenhauer chama esse estado de contemplação pura e o descreve como o único momento em que o ser humano escapa da tirania da vontade, porque nesse estado, o sujeito se dissolve no objeto. O eu, com seus desejos, medos, ambições, rancores, planos, vergonhas, por um momento não existe. Existe apenas o que está sendo contemplado. E nesse momento, sem sujeito que queira, a vontade não tem onde se instalar. Você conhece esse estado, não tenho dúvida. É raro, mas você conhece. É quando uma música te captura de um jeito que faz o pensamento parar. Não te emociona no sentido de te fazer pensar em algo ou se lembrar de alguém.
simplesmente te para. O pensamento simplesmente cessa e sobra a música, pura, sem mediação. E quando você lê uma frase, em um romance, em um poema, em uma carta, e tem a sensação estranha de que aquela frase foi escrita especificamente para algo em você que você mesmo não havia conseguido nomear, e por um momento você não pensa sobre a frase, não a analisa, não se pergunta o que ela significa. Você simplesmente está nela. É quando uma paisagem, um céu num tom específico de luz, uma onda numa curva particular, a luz numa rua molhada à noite, te faz esquecer por alguns segundos que tem um nome, uma conta bancária, um problema não resolvido, uma decisão adiada. Nesses momentos, a vontade cala. Não permanentemente, não como conquista, não como estágio evolutivo que você atinge e mantém, mas como brecha, como silêncio entre dois ruídos. E então, o pensamento retorna, o eu retorna, a vontade retorna, e você volta a ser alguém que quer coisas. Mas aquele momento existiu, e é real de um jeito que a maioria das suas conquistas não é. Há uma ironia pesada aqui que vale nomear. A cultura que mais produz conteúdo sobre bem-estar, sobre encontrar paz, sobre ser feliz, essa cultura é a que mais sistematicamente destrói as condições para a contemplação genuína existir. Porque contemplação exige atenção sustentada, exige que você fique com uma coisa tempo suficiente para que o eu se dissolva nela. E a economia da atenção, os algoritmos, os feeds, as notificações, o design dos aplicativos, foi construída especificamente para impedir a atenção sustentada, para garantir que você nunca fique com uma coisa tempo suficiente para esquecer que é você quem está olhando. Você não pode contemplar se não pode parar, e não pode parar se não pode suportar o tédio que antecede o silêncio. E não pode suportar o tédio se passou anos treinando sua mente para fugir imediatamente de qualquer estado sem estímulo. O preço da contemplação é a tolerância ao vazio, e o vazio foi tornado intolerável deliberadamente. A segunda brecha é a compaixão. Não a compaixão que você demonstra nas redes sociais. Não a que você sente quando faz uma doação e experimenta aquele calor que vem de ter feito uma coisa boa. Esse calor é a vontade, orgulho e autoestima sendo alimentados por um gesto altruísta. A embalagem é bonita, o conteúdo ainda é ego. A compaixão que Schopenhauer descreve é outra coisa. É o momento em que a fronteira entre você e o outro se apaga o suficiente para que o sofrimento do outro seja experimentado como seu. Não imaginado, não compreendido intelectualmente, não empatizado no sentido terapêutico do termo, mas sentido, diretamente. Schopenhauer acreditava que esse é o único fundamento genuíno da ética. Não a lei, que é coerção, não a religião, que frequentemente é medo, não a razão kantiana, que é uma construção abstrata que o ser humano real raramente consegue habitar, mas a compaixão, o reconhecimento visceral de que o outro sofre do mesmo modo que você. O cavaleiro cego cavalga sobre ele também, que a falta que você sente, ele sente, que o tédio que você foge, ele foge, que a morte que você não quer pensar, ele também não quer pensar. Quando isso acontece de verdade, e é raro, é difícil, e não pode ser forçado nem praticado como técnica, o ego se apaga brevemente. Você para de ser o centro da narrativa, e nesse momento, novamente, a vontade perde a pressão sobre você, porque a vontade opera através do indivíduo, e você momentaneamente não está sendo inteiramente um indivíduo. Há algo que ocorre nessa experiência que é difícil de descrever sem soar místico. E não quero soar místico, porque não estou falando de misticismo. Estou falando de um estado psicológico concreto, em que a fronteira do eu se torna porosa o suficiente para que o sofrimento alheio entre sem ser processado como informação sobre o outro, mas como experiência própria. Você provavelmente conhece esse estado também. É diferente da simpatia. Você se sente mal pelo outro, e diferente da empatia no sentido de compreender cognitivamente o que o outro sente. É mais direto que os dois. É o momento em que você olha para alguém que está sofrendo e, antes de qualquer pensamento sobre o que fazer ou dizer, sente o sofrimento como se fosse o seu. Esse não é um estado agradável, não é confortável, não te faz sentir bem consigo mesmo, mas é real, e é dos únicos estados em que o eu para de funcionar como centro de gravidade de tudo. Schopenhauer via na compaixão a única saída possível do isolamento radical que a vontade impõe. Porque a vontade, ao operar através de indivíduos, cria a ilusão de que cada um é separado de todos os outros. Essa ilusão é o que ele chamava de véu de Maia, tomando o termo da filosofia hindu.
Sob o véu, você parece um indivíduo separado, com interesses distintos, com uma história única, com um eu coerente que persiste no tempo. A compaixão rasga o véu por um momento. Mostra que por baixo da separação há a mesma vontade cega operando em todos. Esse rasgo não cura, não resolve, não traz felicidade, mas traz algo que talvez seja mais honesto do que felicidade. O reconhecimento de que você não está sozinho na condição, que o sofrimento não é uma punição pessoal, que a falta não é uma falha de caráter, que o cavaleiro cego cavalga sobre todos igualmente. Há uma forma específica de solidão que só existe quando você acredita que os outros têm algo que você não tem, que os outros chegaram a algum lugar que você não chegou, que por trás das fachadas, das fotos, dos sorrisos, das conquistas apresentadas, há pessoas que resolveram o problema que você não conseguiu resolver. A compaixão genuína desfaz essa solidão porque desfaz a ilusão que a alimenta, não porque você descobre que os outros são miseráveis. Isso seria Schadenfreude, não compaixão. Mas porque você para de ver os outros como referências de uma corrida que você está perdendo e começa a vê-los como companheiros numa condição compartilhada que nenhum deles escolheu. Isso não é consolo barato, é reconhecimento. Você nunca será feliz. Não no sentido que imagina, não no sentido que te venderam desde que você foi velho o suficiente para entender que havia algo a conquistar. Não no sentido de um estado estável merecido, permanente, em que a atenção cessa, os desejos se aquietam. A vida encaixa numa forma que faz sentido e você pode finalmente descansar sem que a vontade pressione. Esse estado não existe, nunca existiu em nenhum ser humano que já viveu, por mais que as narrativas sobre alguns deles sugiram o contrário. As narrativas são sempre editadas depois. A vida bruta de quem viveu, os Budas, os santos, os sábios, os iluminados de qualquer tradição, foi tão cheia de desejo, de tédio, de dor e de pequenas satisfações temporárias quanto a sua. A diferença é que alguns deles encontraram formas de habitar essa condição com menos resistência, não com menos sofrimento, com menos sofrimento adicional, o sofrimento que vem de lutar contra o sofrimento. Porque esse é o ponto central, o que precisa ser entendido antes de qualquer outra coisa. O problema nunca foi o que você sofre. O sofrimento é a matéria-prima, é o fio do qual a existência é tecida, não é um defeito de fabricação, é o design. Querer eliminar o sofrimento é querer eliminar a tensão que gera o desejo, e sem desejo não há experiência, não há movimento, não há nada que pudesse ser chamado de vida. O problema, o único problema real, o que gera sofrimento além do inevitável, foi acreditar que você não deveria sofrer, que o sofrimento é punição, que é sinal de que você errou em alguma coisa, que não está vivendo direito, que os outros chegaram a algum lugar que você não chegou, que existe um jeito certo de ser humano e você ainda não descobriu qual é. Quando você acredita que não deveria sofrer, você adiciona ao sofrimento original um segundo nível de sofrimento, a revolta contra o primeiro. Você sofre e sofre por estar sofrendo. Você sente falta e se envergonha de sentir falta. Você está com medo e se culpa por estar com medo. Você está entediado e se pergunta o que há de errado com você para estar entediado quando teria tanta razão para ser grato. Esse segundo nível, o sofrimento do sofrimento, é onde a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo. E é nesse nível que a indústria da felicidade alimenta com uma mão enquanto promete curá-lo com a outra. Porque sem a crença de que você não deveria sofrer, não há mercado para a solução do sofrimento. Schopenhauer não te pede para gostar de sofrer. Não é masoquismo, não é resignação no sentido de desistir. É algo mais precioso e mais difícil. É parar de adicionar o sofrimento real, o sofrimento imaginário de acreditar que o sofrimento real não deveria existir. A dor da falta é real. A vergonha de sentir falta é desnecessária. O tédio é real. A culpa por estar entediado quando deveria estar aproveitando a vida é um sofrimento extra que você mesmo fabrica. A decepção depois de uma conquista é real. A narrativa de que você é incapaz de apreciar o que tem, de algo que está fundamentalmente errado com você porque não ficou feliz como esperava, essa narrativa é um veneno que você mistura à decepção por conta própria. Aceitar que vai sofrer, no sentido seco, sem conforto espiritual, sem a promessa de que a aceitação vai transformar tudo, é remover esse segundo nível. Não remove o primeiro. O cavaleiro cego continua lá, mas você para de gastar o que tem de energia lutando contra a existência do cavaleiro. E o que sobra com essa energia? Talvez seja possível, em alguns momentos, contemplar algo com atenção suficiente para que o eu se dissolva brevemente nele. Talvez seja possível, em alguns momentos, reconhecer no sofrimento do outro o mesmo sofrimento que é seu.
e deixar que esse reconhecimento produza algo que se pareça com solidariedade. Talvez seja possível existir, em alguns momentos, sem precisar que a existência seja justificada por conquistas, por aprovação, por um propósito que faça tudo valer a pena. E esses momentos não são felicidade, mas são reais de um jeito que a maioria das promessas de felicidade nunca é. O sofrimento não é um problema a ser resolvido, é uma condição a ser habitada, e há dignidade em habitá-la sem mentir sobre o que ela é. Há algo que se parece com liberdade, não a liberdade de não sofrer, mas a liberdade de não precisar fingir que não sofre. Você vai continuar querendo coisas que não tem, vai continuar conseguindo algumas delas e sentindo a mornidão que vem depois. Vai continuar tendo tédio nos momentos em que achava que seria grato. Vai continuar sendo pressionado por um cavaleiro que não tem olhos e não tem destino. Mas talvez você possa fazer isso sem a camada extra de sofrimento que vem de acreditar que não deveria ser assim. Talvez você possa fazer isso com os olhos abertos. Com os olhos abertos dói de um jeito diferente. Uma dor que não precisa se mentir para ser suportável. Uma dor que não precisa de uma promessa de que vai acabar para ser habitada. Isso não é o suficiente para a maioria das pessoas. E eu entendo. A maioria das pessoas vai preferir o próximo vídeo motivacional, o próximo livro de autoajuda, o próximo coach com a fórmula que dessa vez vai funcionar. E há uma compreensão genuína nisso. A ilusão é mais confortável e o conforto tem valor. Mas para quem chegou até aqui, para quem reconheceu nesse texto a sensação que não conseguia nomear, para quem já desconfiava que a busca pela felicidade era a armadilha e não a saída, talvez haja algo de útil em ter finalmente um nome para isso. A vontade cega, o pêndulo entre a dor e o tédio, o cavaleiro sem olhos, a felicidade como ausência de dor e não como presença de algo, o tédio como sofrimento sem objeto, a arte e a compaixão como brechas, não como soluções. Schopenhauer não veio para te salvar, ele veio para te dizer que não há salvação. Agora você pode voltar a rolar a tela. A vontade agradece.